Amém. Não precisa levantar, eu só gostaria que você erguesse sua mão direita e rezasse comigo assim. Levanta-se, Deus, pela poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam da vossa face todos os que vos odeiam. Todos os que vos odeiam. Todos os que vos odeiam. Amém. Todo mundo acho que já me conhece aqui. Se tem alguém vindo pela primeira vez, meu nome é Daniela, da Missão. Deus tocou o coração de Alessandra e eu falei, Alê, e Alê tem me formado enquanto pregadora. E nessa noite, diante desse tema, curados na alma, curados da maldade liberada contra nós, eu inicio com uma frase que Deus colocou no meu coração e que eu bati o olho nela, que ela diz assim: existem duas coisas igualmente terríveis. Uma faca na mão de um louco e uma grande inteligência na cabeça de um malvado. Um filósofo francês chamado Voltaire, quem disse isso. E ele disse mais: se Deus não existisse, teríamos que o inventá-lo. Ou seja, sem Deus, ninguém vive. E aí eu fui tentando entender o que o Senhor queria para esta noite, como eu faço de costume. E logo me veio a palavra maldade à cabeça. A maldade que consiste na ação do homem. Ela é deliberadamente nociva ao nosso crescimento. Ela mata. Ela poda o crescimento humano. Ela nos priva das bênçãos. Ela retira de nós aquilo que Deus tem para cada um. Toda promessa dita na Bíblia. O proceder mal é por si só desumano, ou seja, destituído de humanidade. E a nossa natureza humana, disse Santo Agostinho, ela se constitui de forma, de ordem e de uma condição. Ou seja, tudo que está disforme, está fora da ordem, e não mantém a condição pedida, é desumano. É maldade. E para entender melhor isso, eu fui aprofundando e Deus foi falando, não tem como separar a maldade do pecado. Não tem como. Os dois andam de braços dados. Caminham juntos lado a lado. E sendo pecadores, a nossa condição enquanto pecadores, ela compromete essa natureza humana. Ou seja, nós somos destituídos, tirados, arrancados de cada um de nós, além da nossa natureza humana, a nossa essência, que é a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você ouvir, olha, está uma desordem, é sinal de que saiu do caminho. É sinal de que saiu da forma que Deus tinha preparado para cada um de nós. A maldade é assim. Ela destitui as pessoas. A maldade, ela contraria a Deus. Não tem como, não existe como prevalecer a maldade no lugar onde Deus está. E nós vamos entender melhor essa maldade numa visão judaico-cristã, porque nós somos cristãos. E Deus me deu uma palavra muito simples. Você pega aí, para entender quando a maldade entrou no mundo, Gênesis 3. Pega a sua palavra em Gênesis 3. Eu estou com sede.
Amém? Você vai pegar Gênesis 3, no versículo 1 a 8. Vamos ler. Na minha palavra está escrito assim: o pecado. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis, pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. Colheu o fruto, comeu e deu ao marido ao seu lado, que também o comeu. Então os olhos de ambos se abriram. E como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas e figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. Essas são as palavras do Senhor. Pois bem, vamos entender melhor. Aqui nessa passagem, constata-se uma passagem muito clara, ou seja, a passagem que Adão, em todas as ordenanças, em toda a ordem que vivia Adão e Eva, para uma completa desordem, ou seja, de vida para morte. Aqui nos mostra que Adão e Eva, eles começaram a dar conta de sua condição humana que os levavam à morte. De uma condição de finitude. E aí, eu pergunto para vocês, dentro de tudo isso, foi o ato da serpente que constituiu a maldade? Ou foi a desobediência de Adão e Eva que culminaram com tudo aquilo que eu estou falando aqui agora? Pensa no seu coração. A serpente? Tem gente falando que é serpente. Tem gente balançando a cabeça que não. Vamos lá. No versículo 3 está escrito assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. No 4 está escrito assim: então a serpente disse à mulher, certamente não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Se abrirão os vossos olhos e serei como? Se abrirão os vossos olhos e serei como? O ato por si só da serpente não se constituiu como maldade. Mas a vontade de Adão e Eva de ser como Deus se transformou em maldade. E aí a gente vai entender: a culpa é da serpente? Ou a culpa é de Adão e Eva? Porque eles fizeram uma escolha. Adão e Eva tiveram o livre arbítrio de escolher entre o bem e o mal, a maldade. Tem pessoas que culpam a serpente. Fazem as coisas erradas, faz maldade com o outro e no final das contas diz assim: mas isso é coisa do diabo. Isso é coisa do demônio. Tem gente que pega isso como um gancho para poder dar desculpa da sua desordem,
da sua disformidade e da falta de compromisso com uma condição que está em Deus. E aí, para Santo Agostinho, sabe como é que ele chama isso? Ele chama o mal moral que está dentro do nosso livre-arbítrio. E ele diz também que a vontade é que movimenta todas as outras nossas dimensões das nossas vidas, que faz-se necessário bem formá-la. É ou não é? A gente tem um livre-arbítrio de fazer o certo, de fazer o errado, de fazer a maldade ou não. E quando o Santo Agostinho fala de vontade, eu vou ser muito simples. Eu amo comer doce. Eu amo comer doce. Se eu pudesse, eu comia doce no café da manhã, no almoço, no jantar e até na hora de deitar. Mas eu tenho que entender que a minha vontade pode me levar a ter uma síncope, ou seja, ficar diabética, ou seja, adoecer o meu físico, ou seja, adoecer a minha mente, porque eu posso entrar em depressão, adoecer a minha alma, porque eu posso colocar a culpa na serpente. E aí a maldade, quando a gente acha que somente os outros fazem com a gente faz com nós mesmos. Nós fazemos com nós mesmos. E é isso que Deus veio trazendo ao meu coração. Então, o que determina se um homem produz maldade ou não? Segundo Jesus, nas palavras, aqui na palavra ele está dizendo que não são as ações do homem que produzem a maldade. Você vai falar, mas como assim? Você está falando comigo aí, eu não estou entendendo. Espera aí, você acabou de falar que tem o livre-arbítrio de escolher o bem, de escolher o mal. Tem muita gente fazendo boa ação aí com segundas intenções, não tem? Tem muita gente batendo a mão nas suas costas, te ajudando. Mas quer alguma coisa em troca. É esse ato que se constituiu como maldade? Ou é alguma coisa em troca que é a maldade que ele está pensando para a sua vida? Levanta a mão aqui, quem já foi enganado? Pois é. Pois é. E aí eu penso comigo mesma. Até onde eu posso? Até onde a minha vontade pode entrar na sua história? Pegar a sua história, todo o seu trabalho, na construção de uma família, numa infância onde você veio desde bebê, crescendo, eu posso usar segundo a minha vontade. Como eu posso fazer isso? Quem tem o direito de fazer isso com você, comigo ou qualquer outro? Quem tem esse direito? Jesus era claro. Ele era claro e objetivo e o povo não entendia. O povo estava cego. Porque ele dizia, em Mateus 7,11 ele disse, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, o pai faz o bem ao filho, então o pai não é maldoso, mas Deus conhecia o nosso coração, Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe aonde ela se quebrou. E aí ele vem falando mais assim, raça de víboras. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Está lá em Mateus 12:34. Olha aqui. Antes da gente ser curado da maldade do que as pessoas fizeram conosco, nós devemos entender e fazer uma revista, uma varredura na nossa vida, porque a gente também faz maldade com o outro. E aí entender que não é a ação do homem que constitui como uma maldade, mas é a geração.
Olha o que Jesus disse. Que está lá em Mateus 16, um pouco mais para frente, está dizendo assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Está lá em Mateus 16. Está lá em Mateus 16. O que define a palavra de Deus, se o homem é mau ou não, é a sua geração. Vocês vão falar assim: eu não estou entendendo o que você está falando. Você falou comigo que não é a ação, agora você está falando que é a geração. E aí nós estamos entendendo nisso numa visão cristã. Por quê? Vou citar mais uma coisa para vocês em Provérbios 30, 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Quem bate no peito fala assim: eu sou bom, eu faço. Quem bate no peito e diz assim: eu fui lá, eu ajudei. Quem bate no peito e diz assim, e sai falando para todo mundo o que fez de bom para o outro. E aí, lá em Provérbios está dizendo assim: mas você nunca foi lavado da sua imundície. Por quê? Porque quem lava a nossa imundície é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus. E aí nós vamos mais para frente, eu não posso. Porque eu queria falar muita coisa, mas Deus hoje colocou no meu coração que a gente deve ser objetivo em tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E o que estabeleceu o mal sobre a humanidade, o que separou Deus e a humanidade, foi a ofensa de Adão. Porque também é impossível o homem separado de Deus fazer boas coisas. Como também é impensável o homem que caminha com Deus não fazer boas coisas. É impensável. Não tem como. Não existe. Gente, e aí a gente vai entrando já para a parte final para entender como que a gente pode ser curado e libertos da maldade. Primeiro a gente tem que entender que nós sabemos que a maldade é fruto das escolhas do próprio homem. Que não é o ato por si só que constitui a maldade. Que não tem como o homem produzir bons frutos se estiver separado de Deus, assim como também não tem como ele produzir maus frutos se ele estiver na presença de Deus. E que a geração que promove o mal é por si só descendente de Adão. Essa geração que a palavra está dizendo para a gente é descendente dessa consciência de Adão. Por isso que a gente vê muita gente brincando assim, filho de Adão. Por isso que a gente fala assim, gente, nunca reparei, mas é. Aí vocês vão entender por quê. Deus foi colocando no meu coração. A liberdade do homem está na faculdade do seu conhecimento. O que é faculdade do conhecimento? É aprender, é conhecimento, é entender, é saber o que Deus quer, porque se eu sei o que Deus quer, eu sei também o que Deus não quer. Se eu conheço a vontade de Deus, eu sei o que é o bem e sei discernir o bem do mal. A maldade, ela precisa, nós temos que ter esse conhecimento para que não caiamos na infelicidade de sermos chamados filhos de Adão. Quando o homem aceita a verdade do Evangelho, ele deixa de compartilhar com o mal herdado na natureza de Adão. Ele larga para lá. Ele se separa daquilo que foi feito lá em Gênesis. E se compromete com Jesus Cristo. Temos que ter o discernimento. Nós temos que conhecer. Por isso, quando a palavra diz assim, coma, desenrola, coma o rolo. É sinal de que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. E eu vou falar com vocês assim, é fácil? Não. Mas é o nosso dever. Porque é aqui que nós vamos nos alicerçar.
É aqui que nós vamos buscar a faculdade do conhecimento. É aqui, isso é a palavra que vai nos sustentar. É ela que está me sustentando. Porque na hora que eu vou decidir se eu faço ou não, é nela que eu vou buscar. É com ela que eu devo andar. A minha opção é a palavra de Deus, não a maldade. Para a gente entender melhor tudo isso e terminar. Eu vou te perguntar o seguinte. Todo mundo questiona isso também. Tanto o justo quanto o injusto tem o conhecimento do bem e do mal? Tem o conhecimento. Essa capacidade é pertinente a todos os filhos de Deus. Todo mundo tem o direito de saber o que é certo e o que é errado. É muito difícil uma pessoa viver isolada e não saber que ela não pode furtar, que ela não pode matar, que ela não pode cometer adultério, que ela não... É, hoje em dia, quase impossível você dizer isso. E eu vou lançar uma pergunta, que foi lançada a mim primeiro. Quero que vocês me entendam. A qual geração vocês pertencem? A qual geração vocês pertencem? A qual geração você se enquadra? A geração de Adão? A geração em que Deus fala assim, olha, lá em Mateus 16, a geração má e adúltera. Ou a geração de filhos amados de Deus, lavados, límpidos pelo sangue, porque nós somos pecadores, nós erramos, mas nós vamos lá embaixo, nós confessamos, reconhecemos e temos o discernimento, a faculdade de entender que o que eu fiz está errado e eu não posso cometer mais esse erro. Quando a gente fala de não cometer mais esse erro, a gente tem que entender que isso atinge e respinga em muitas outras pessoas. Eu assisti uma live da Alessandra outro dia e isso ficou martelando na minha cabeça. Isso ficou martelando a semana inteira na minha cabeça. De um jovem que foi para os Estados Unidos e trabalhou como um burro de carga, como um cavalo desenfreado, pois ele trabalhou dia e noite para juntar dinheiro. E mandava o dinheiro para o seu pai aqui no Brasil. E pedia para o pai construir o patrimônio deles aqui, porque ele queria voltar. Mas ele queria deixar a família, né, num estado financeiro de autonomia, de poder ter uma regalia, de poder trabalhar com... E aí ele voltou uma vez, de surpresa. E o pai, quando ele chegou... O pai disse a ele que ele tinha gastado tudo, tinha dado para os irmãos, que não tinha nada. E o pai sempre dando devolutiva para ele, comprei isso, comprei aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Isso é vida real, gente. Isso não é história da carochinha, não. Isso é vida real. E aí eu quero entender, quero que vocês entendam, e eu também entendi, o que a maldade faz com as pessoas. Esse jovem voltou para os Estados Unidos e pulou da ponte. Em Boston. E cometeu um suicídio. O ato do pai dele, por si, constituiu uma maldade? Ou foi a consequência do ato? Eu fico tentando imaginar, porque eu não quero nem saber, não passa pela minha cabeça, como que esse pai dorme. Como que esse pai coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Porque, para mim, ali morreu o filho e morreu o pai também. Gente, é muito sério. É muito sério. A maldade castiga as pessoas. A maldade retira das pessoas algo que pode ser para sempre. Esse rapaz, além de ter perdido a vida, eu creio que no último momento ele foi salvo, porque ele deve ter se arrependido. Ele poderia também perder a vida eterna. A alma dele
E a maldade, ela é assim. A pessoa faz uma coisa desse tamaninho, por vontade própria, mas não pensa nas consequências do ato. Não pensa naquilo que o outro vai sentir. Não pensa no impacto na vida daquela pessoa. Não pensa se aquela pessoa tem sentimento, se aquela pessoa tem alma, se aquela pessoa tem família, se aquela pessoa... Não pensa. E eu finalizo a nossa pregação dessa noite, deixando essa questão em cada um de nós e pedindo a Deus que nos liberte tanto das feridas da maldade que foram cometidas contra nós, das mentiras, contra tudo aquilo que corrompeu com a nossa história. Mas eu peço a Deus, lava o meu coração. Lava a minha geração. Porque eu quero, a minha vontade é ser da geração de Cristo. E todos nós fomos, somos e seremos chamados para sermos da geração do Senhor. Fique de pé. Fique de pé. E aí, quando a gente pensa na realidade da dor, a Dani fez uma construção desde o Gênesis até os tempos atuais. Mas como que a gente lida com aquilo que fizeram com a gente? E como que a gente lida com aquilo que a gente faz com o outro? Como que Deus entra e intervém na nossa vida e na nossa história uma vez que alguém me difamou, me roubou, me traiu, zombou de mim? Porque não é fácil. É fácil, gente? Não. É fácil? Qual o sentimento que vem ao seu coração quando você descobre que está sendo enganado? Fala para mim. Se você não tiver em Deus, você mata? Facilmente? Se você não tiver em Deus, você comete uma loucura facilmente? E nós necessitamos pedir ao Senhor um equilíbrio, uma realidade de equilíbrio, de sabedoria e de discernimento. Porque nós podemos estar convivendo com pessoas, como a Dani disse, que na sua frente está tudo muito lindo, mas você não sabe o que virá por trás daquele sorriso lindo, daquelas palavras de Deus, daquela docilidade. Muitas vezes vem ali algo muito grave que pode ferir a sua vida para sempre. O que fica dessa pregação para nós? Que a nossa cura depende do quanto nós nos despejamos diante de Deus. Porque aquilo que você faz comigo é problema seu, mas aquilo que eu faço com o que você fez comigo é problema meu. E eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu remoía coisas. Eu era uma pessoa que eu ficava remoendo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano falou aquilo, fulano... Quem aqui é assim? Levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Mas eu fui curada. Eu fui curada em nome de Jesus quando eu passei a ser de verdade também na presença do Senhor. Porque Deus trabalha na nossa vida mediante a nossa verdade. Não é o terço que a gente usa no braço, não é a cadeia de consagração a Nossa Senhora que nos salva, não é a blusa de Jesus que vai nos salvar, é o nosso caráter e retidão diante de Deus. Fale o que quiser. Sem isso nós nunca veremos a face do Senhor. E nós precisamos dizer para o Senhor: fizeram comigo, eu não farei com os outros. Porque aquilo que fazem comigo eu não posso replicar na vida de ninguém. Eu quero ser curada, Senhor. E quando eu fui curada de toda a maldade, porque foram muitas. Tem um povo que anda comigo aqui que sabe de pertinho o que rolou. Muita coisa. Quando eu fui curada de todas as maldades que fizeram comigo, porque eu aceitei Jesus me tratar. O mesmo leão que eu fico falando porque eu sou leão, o mesmo leão que ruge, foi o mesmo leão que me destroçou. E ele permitiu. Ele me destroçou para eu ser melhor, porque eu também não era boa bisca. Eu tinha raiva, eu era impetuosa, nariz em pé. E ele me destroçou para que eu fosse curada. Quando eu fui curada de toda a maldade, Deus operou em todas as áreas da minha vida, amém? Todas. Eu vou repetir para você.
todas as áreas da minha vida foram impactadas pela presença de Deus. Não existe uma área da minha vida hoje, nenhuma, que Deus não entrou e não me surpreendeu. Foram anos, mas quando Ele entrou, Ele falou: agora eu posso te abençoar, porque você tem decência para carregar o que eu vou te dar. Entenda que você só será curado quando você se derramar na presença do Senhor. Deu para entender, gente? Deu para entender, gente? Quantos de nós aqui precisamos ser curados da maldade? Quem foi traído esse ano? O ano de 2022 e 2023, levanta a mão! A outra eu não sei se eu fui, se eu não fui. Às vezes nós estamos sendo traídos nesse exato momento e a gente não está sabendo. E eu não estou falando de somente traição num relacionamento afetivo, um relacionamento afetivo. Eu estou falando de traição de pessoas, de puxar tapete no local de trabalho, de ser apunhalado pelas costas pelo pai, pela mãe, pelo irmão. É desse tipo de traição também. É desse tipo de traição também. Então nós vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor venha curar o nosso coração da nossa maldade e da maldade que os outros fizeram conosco. Gente, é impossível ter uma vida abençoada e frutífera construída em cima de mentira. Não tem como. E por mais que eu possa falar assim: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, não vai. Se a sua vida tem alguma mentira, pode ter certeza, você não vai ser honrado. E Ele vai, no momento exato, Ele vai te destroçar. Porque nada fica oculto na presença do Senhor. E se alguém fez algo muito ruim com você, você pode ter certeza, se você tiver em retidão, no lugar da dor virá dupla honra. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Virá dupla honra sobre a sua vida. No lugar da dor virá dupla honra. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor essa graça. A graça de sermos curados. A graça de fazermos uma revisão na nossa vida e na nossa história. A graça de pedir ao Espírito Santo que venha sondar o nosso coração. A graça. E vai pedindo ao Senhor nessa hora, abre a tua boca. Tudo que foi liberado contra mim, que foi tramado, tudo que me levou às lágrimas, tudo que trouxe tristeza, eu preciso nessa hora da graça do perdão, Senhor. Eu preciso perdoar essas pessoas, Senhor. Há uma necessidade tão grande que eu perdoe. Eu perdoo os meus inimigos, eu perdoo os que tramaram contra mim, mas eu me levanto como um valente guerreiro, uma valente guerreira para declarar: nenhuma maldade contra a minha vida prevalecerá em nome de Jesus. Nenhuma trama contra a minha vida prevalecerá em nome de Jesus. Nenhuma dor que essas maldades trouxeram para a minha vida prevalecerão no nome de Jesus, porque Jesus é poderoso. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é forte, Ele é fiel. Às vezes você chorou, você se sentiu sozinho, você se sentiu tão pequeno, mas o Senhor estava com você. Ele estava te sustentando e Ele está te sustentando. Comece a orar em português agora, dizendo para Ele: eu repreendo. Você vai dizer: toda maldade liberada contra mim. Eu repreendo toda fofoca, toda mentira, toda inveja, tudo que foi liberado contra mim, tudo que foi tramado no mundo espiritual, por colegas de trabalho, por familiares, por esposo, por namorado, por namorada, por noivos. Eu repreendo. Abra a tua boca e diz agora: eu repreendo no mundo espiritual toda maldade liberada contra a minha casa, contra a minha saúde, contra o meu local de trabalho, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Toda maldade contra o ministério, contra a minha alegria, contra a minha vida, que seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vai dizendo: seja acorrentado no mundo espiritual toda obra maligna para destruir a mim, os meus sonhos e a minha casa. Mas seja repreendido também toda maldade deliberada que eu cometo contra as pessoas. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Vai pedindo para Ele: me cura, Senhor. Intervém em minha vida. Vem em meu socorro. Faz de mim uma pessoa íntegra. Faz de mim, Senhor,
Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Senhor. Porque Tu és o Deus que pode. Sobre a minha história. Tu és o Deus que pode. Jesus, sobre Tu és o Deus que pode. Jesus. Vai liberando essa palavra. Tu és o Deus que pode. Cura-me de mim mesmo. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, de mim mesmo. Cura das coisas erradas que eu tenho cometido, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me liberta, Senhor. Me salva, Jesus. Vem em meu socorro. Levanta a tua voz e seja liberto agora em nome de Jesus. Que é uma guerra espiritual, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores, Senhor. Riela canta rechurialas. Xereleri alabara canta recossurialas. Se você já ora na linguagem do Espírito, ora agora em nome de Jesus. Com a autoridade que Ele te deu. Se você não ora, vai orando em português. Mas que esse ambiente agora seja tocado pela presença salvífica de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, ora. Ora. Toda cilada, toda trama, todo mal caia por terra agora em nome de Jesus. Seja desmascarado no mundo espiritual. Tudo que está oculto, tudo que está escondido, Senhor. Riela canta ressolori alas. Shiriala canta recoturi alabaras. Ressolori ala canta reshirialas. Resiriela bara canta ressololors. Que haja libertação de enfermidades no nosso meio agora em nome de Jesus. Todo trabalho levantado contra pessoas que estão aqui seja destruído agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte que tem rondado casa de pessoas que estão aqui seja destruído agora em nome de Jesus. Todas as tramas levantadas em locais de trabalho sejam destruídas agora em nome de Jesus. E continua orando. Essa é a nossa fé. A fé de quem confia no Senhor e espera nele. Reshuri alabara la canta ressololori alabaras. Fala. Tem pessoas aqui que são completamente inseguras, porque quando eram crianças sofreram terríveis maldades por parte de seus pais, de pessoas muito próximas. Toma posse da sua cura agora. Abra o seu coração. Peça a Deus para adentrar no seu inconsciente e retirar dele tudo aquilo que não pertence mais à sua vida. Que seja agora, nesse instante, curado pelo sangue e pelo imaculado coração da Virgem Maria. Continua orando em nome de Jesus. Todas as pessoas que sofreram abusos físicos, emocionais, que sejam curadas agora em nome de Jesus. E nós cremos em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus de poder. Tu és um Deus de poder. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de unção. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Canta alto. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Canta isso com autoridade. Para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor. Cura-me,
Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Peça, cura-me, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Mais uma vez, cura-me, Senhor, com teu Espírito. Cura-me, Senhor, E minha alma reviverá. e minha alma. Cura-me. Cura-me, Senhor, e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Senhor, pelo teu poder e pela tua autoridade, cura-nos do nosso passado doloroso, das nossas experiências assustadoras. Cura-nos de toda a maldade que fizeram contra nós de forma deliberada. Que a força do teu sangue redentor esteja sobre nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e fala para ele: só na unção recebe essa cura na sua vida. Recebe, só recebe. Só recebe. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos.